Então, semana passada a gente conseguiu fazer uma definição bem legal e bem sucinta também, né, do que é o Evangelho. E eu espero que os irmãos tenham conseguido entender. E se você não o fez, né, de repente, não sei se todos estavam aqui, já não consigo lembrar. Nós temos a mensagem disponível, como você sabe, você deve ouvir. Amém? Hoje nós vamos tentar concluir essa parte. E nós estamos demonstrando, então, hoje nós vamos concluir demonstrando que Jesus, ele é o centro do Evangelho. E lembre que Evangelho significa uma notícia. Então, Deus tem uma boa notícia para dar para o mundo. E a boa notícia é uma pessoa. Amém? Cristo. E essa boa notícia passa pela vida, pela obra e pela pessoa de Cristo. Ok? Quando nós enfatizamos só uma parte, não é o Evangelho completo. É uma boa notícia sem a boa notícia. Tá? Então, o Evangelho completo é quando nós vamos dizer e entender e compreender que Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. O Evangelho que nós temos que aprender a desenvolver, colocar em prática e a manifestar de maneira a pregar para outras pessoas, um Evangelho completo. Quando eu falo completo, não é necessariamente que ele queira nos restaurar completamente, embora isso seja resultado de entender o Evangelho completo. O Evangelho completo significa que ele veio e ele está retornando. Amém? E a boa notícia é que se você quer experimentar a vida eterna, você precisa dele como seu justo e justificador. A boa notícia é que ele está vindo para aqueles que nele esperam e confia. Amém? Então nós falamos em Isaías 53 que, né, é um texto maravilhoso. Se alguém algum dia for vereador desse bairro, vamos proibir moto alta durante o culto, né? Vou fazer uma lei assim para proteger nossos cultos, porque às vezes é difícil, né? Então nós falamos em Isaías 53 que Jesus, ele foi o alvo da ira de Deus. Não é assim? Nós falamos que Jesus, ele pagou o preço que era necessário para que nós pudéssemos ser perdoados e justificados. Então tinha um preço a ser pago. E o preço que nós estaríamos impossibilitados de pagar, por vários motivos que nós trabalhamos, Jesus então se tornou preço, né? Eu gosto daquele texto, se não me engano, de Pedro, quando Pedro está falando para os pastores sobre apacentar e pastorear o rebanho de Deus, que ele enfatiza: aqueles que foram comprados com precioso sangue. Eu gosto muito dessa definição, porque demonstra um pouquinho mais de valor no sangue de Jesus. E hoje vamos tentar responder as outras duas perguntas que nós fizemos, que é, perguntas não, mas colocações. Ele também se tornou para nós o salvador da ira de Deus. Então assim, ele foi o alvo da ira, a ira para vir sobre todos os da descendência de Adão. E todos que à semelhança de Adão pecaram, Cristo se tornou o último Adão para que aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna, de João 3,16, se tornando assim, 1 Coríntios capítulo 15, o último Adão. Se em Cristo morremos, em Cristo ressuscitamos, Romanos capítulo 6, e com ele reinaremos e viveremos. Amém? Eu gosto muito desse texto, estive meditando bastante dele essa semana. Hebreus capítulo 2, nós vamos ler do 9 ao 17. Acompanhe comigo. Aqui tem uma demonstração muito legal, de maneira bem didática, digamos assim, bem inteligível. Para nós termos uma ideia com mais clareza da importância do sacrifício de Jesus para remissão dos pecados. E lembre que Hebreus sempre está tentando
trazer luz e clareza e significado dos textos do Antigo Testamento, principalmente em relação do tabernáculo de Moisés. Porque às vezes nós lemos alguns textos e nós não entendemos alguns conceitos como propiciação, né? E aqui Hebreus é como se ele já tentou explicar alguma coisa para alguém e a pessoa não entende, você fala assim, agora vou ter que desenhar para você entender. Hebreus é isso. Eu vou desenhar para você entender. Se você não entendeu Isaías 53, é como se Deus falasse assim, agora eu vou desenhar, escancarar para você entender, tá? Então isso aqui é dar um tapa na cara daqueles que falam, se eu fosse um pouco mais inteligente, o Senhor me salvava. Não. Então Hebreus é para aqueles que acham que é para entender pelo intelecto, embora até Hebreus não é pelo intelecto, mas só uma brincadeirinha para você perceber como esse texto fica muito claro que Jesus se tornou o salvador daqueles que são alvos da ira de Deus. Lembra que o Deus não está irado contra as pessoas, irmãos, tá? É muito bom mostrar isso, porque às vezes tem uma imagem errada. Deus está irado contra a iniquidade. O problema é que os homens estão debaixo da iniquidade. Então, por que Deus enviou Jesus? Porque Ele não quer, lembra? No início da série, Deus não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não quer. Quando Mateus 25 diz que Ele preparou o lago de fogo do inferno para o diabo e seus anjos. Ok? Nunca a proposta de Deus era que os homens experimentassem desse tipo de morte, chamado morte eterna. Isso é tão verdade que a morte é o último inimigo a ser vencido, porém, vencido para nós, porque Cristo já venceu a morte. A palavra só declara em Apocalipse que Ele tem as chaves da morte. Então, ou seja, só morre o dano da última morte aqueles que não confiam naquele que venceu a morte. Sabe por que a morte é chamada de morte eterna ou dano da segunda morte? Quem sabe? Porque a morte será lançada no lago de fogo junto com Satanás e seus demônios. Por isso que é uma morte eterna, porque a morte também vai para um lugar de juízo. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Se você aniquila o pecado de uma vez por todas, para que morte? E esse é o motivo de nós gozarmos de vida eterna, porque a morte será lançada no lago de fogo. Se você não entendeu, nós vamos estudar muito isso ano que vem. Até aqui, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo 2, do 9 ao 17. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos. Então o que ele está tentando explicar é que Jesus, ele é maior do que os anjos. Isso é tão importante na teologia, irmãos. Lembre que teologia, as pessoas às vezes interpretam errado quando nós falamos de teologia. Teologia é conhecimento de Deus, o estudo que estuda Deus. Tá bom, irmãos? Então, todos nós deveríamos ser teólogos nesse sentido prático da palavra. Ok? Estou falando dos estudiosos, né, que amam tanto a lei que esquecem o Espírito. Mas teologia é conhecer a Deus, amém? Então, isso é importante por quê? Porque uma das grandes heresias que tem crescido, geralmente cresce, e quase todas as seitas que vieram decorrentes do cristianismo, ou do judaísmo, né, primeiramente, praticamente todas têm ênfase em anjos, tá? E na época já dos apóstolos não era diferente. Por exemplo, existe uma seita chamada os Mormons, já ouviram falar? Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Irmãos, igrejas que são seitas, nós temos que denunciar, ok? Tem igrejas que têm padrões que nós não concordamos em termos práticos, às vezes, e nossos irmãos. Mas igrejas que negam a pessoa do Cristo e do Pai, como 1 João diz que são anticristo, tá? E o Mormon nasceu de uma visão de um homem através de um anjo. E Hebreus, no capítulo 1, ele diz que durante muitos tempos e muitas épocas, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais e aos profetas, de várias maneiras.
E uma das grandes maneiras que Deus falava é através de anjos, ok? Mas o Novo Testamento deixa muito claro que agora é pelo Filho. Então, ele dedica praticamente os 4 primeiros capítulos de Hebreus só para dizer isso. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é o maior do que os profetas. Leia Hebreus de 1 a 4, você vai entender isso. Mostrando que o ministério de Jesus é tão mais excelente do que o ministério dos anjos. Mas quando ele diz que ele foi feito menor do que os anjos, é porque o tipo de morte que ele tinha que receber era uma morte no corpo à semelhança dos homens. Nós, no corpo glorificado, seremos semelhantes aos anjos. Porque nós somos menores que eles em termos de corpo. Nós morremos. Os anjos não têm demonstração que morrem, são eternos, porque estão já gozando da eternidade de Deus. Nós vemos isso no verdadeiro tabernáculo nos céus, em Apocalipse. Mas é muito importante, irmãos, nós entendermos isso. Jesus foi feito menor do que os anjos. Por quê? Porque ele foi feito homem, para que na morte aniquilasse a morte, produzindo vida para aqueles que nele crêem. Porque a Bíblia diz que era impossível que a morte o retivesse, porque ele foi ressuscitado pela glória de Deus. Mas por quê? Porque ele foi morto injustamente. É como se Satanás tivesse dado um tiro no próprio pé. Eu gostava muito daquela música do Gente Tromba. Pensava ter vencido, né? Hoje eu sou livre para amar a Deus. Lembra dessa música? E no final ele diz o seguinte: e no terceiro dia, né? Então eles achavam que tinha vencido. Rabone, lembra da música? Meu Jesus ressuscitou. Essa música é linda, fala sobre a vitória do Cristo. Precisamos tocar essa aí. Maravilhosa. Fala disso, irmãos, que ele triunfou e levou o cativo ao cativeiro, o cativeiro, ou seja, ele levou o cativo à morte. A morte não tem mais domínio sobre ele. O Pai o ressuscitou pelo Espírito. Jesus, coroado de honra e glória. Então ele já, no mesmo texto, aqueles que falam que ele foi feito, opa, então tá, já que você acha que ele foi feito, então agora vamos falar o final. O final então é o melhor do que você entendeu até agora. Este Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, foi o quê? Coroado. Só é coroado quem é? Um rei. Foi coroado de honra e glória. Por quê? Porque ele venceu como? Né, irmãos? Ele triunfou, né? Coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a... Conseguiu entender agora? Qual que era o objetivo final do pecado? A morte. Então, por que ele foi feito um pouco menor? Para que experimentasse a nossa morte. Amém? Experimentasse, por exemplo, Lucas capítulo 16, quando o rico Lázaro, o rico morreu e foi para o inferno, e o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Eles morreram. Estavam aonde? No lugar chamado inferno e outro lugar chamado seio de Abraão. Amém? Mas aquele homem que estava, o rico, a Bíblia diz que ele estava em tormento, em sofrimento, enquanto que o Lázaro, no seio de Abraão, estava experimentando gozo e alegria. Amém? Quando ele diz que nós não sofreremos o dano da morte, é que a morte não tem poder sobre nós. Eu gosto muito daquele texto de João, capítulo 11, quando fala de Lázaro. Senhor, mas eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Não, é mais do que isso. E isso que Jesus ainda não tinha ressuscitado. Ele falou o seguinte: aqueles que creem em mim não provarão a morte. Porque morte nós entendemos sempre como fim. Morte é separação. Ele está dizendo: aqueles que em mim nunca serão separados de mim de novo. A morte não tem domínio sobre aqueles que em mim creem, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando Cristo morreu,
e ressuscitou aqueles que creem nele, não provam morte, mas sim vida. Então você estará separado desse corpo de morte, que do pó veio, de pó retornarás. Porém, em Cristo, quando você abrir os teus olhos, você está no seio de Abraão. Abraão é um dos nomes de Deus. Você estará experimentando do gozo de Deus, aguardando apenas o quê? A vinda do Senhor, para o encontro do Senhor nos ares e para experimentar o corpo glorificado, para então gozar do que nós chamamos da eternidade. Ok? Então o texto é muito claro, mostrando que Jesus também é o Salvador da ira e da morte. A morte que era para nós, ele sofreu em nosso lugar. Amém? Se você não entendeu muito bem isso, calma, nós vamos estudar muito bem isso ano que vem, no nosso ano escatológico, digamos assim. Até então é isso que a gente entende. Verso 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem? Meu Deus, esse texto é muito forte. Então, aqueles que vão usar o texto do verso 9 para dizer que Jesus não é Deus porque ele foi criado, não leram o verso 10 que diz que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem veio tudo a existir. Como que alguém que foi criado estava antes criando? Consegue entender? Tá? Então, uma das maneiras de nós, um dos conceitos mais básicos e importantes da teologia é que você interpreta o texto da Bíblia pelo texto da Bíblia. E um texto fora do contexto gera pretexto para o seu posicionamento pecaminoso. Então, se nós lemos só o verso 9, é possível que a gente tenha essa interpretação. Mas se você ler até o verso 10, você vai ver que Deus, por causa de quem, por intermédio de quem tudo veio a existir, concordando com o livro de João, capítulo 1, concordando com Romanos, capítulo 9. Desculpe, capítulo 11. Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas. João capítulo 1, ele era o verbo. E quem era o verbo? O Cristo. Amém? Amém, irmãos? Estão aí? Tornar-se perfeito por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Então Cristo, ele criou todas as coisas e é por intermédio dele que Deus decidiu nos salvar. Como? Dando seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E também Deus o ressuscitou pela sua graça. E fez ele assentar no trono de glória. Ou Colossenses, capítulo 1, 15 diante, se não me engano, vai dizer: porque aprova o Pai depositar na vida do Filho toda a plenitude da divindade, e o constituiu cabeça sobre a igreja. Quem fez isso? Deus fez isso. Mas não se esqueça da oração de Jesus, João 17: Pai, eu quero voltar para a glória contigo comigo desde antes. Então, o propósito de Deus em Cristo, em dar uma maneira de nos apresentar a Ele mesmo de maneira perfeita, foi através do seu Filho. Amém? Então, verso 11: assim tanto que santifica como os que são santificados, advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los de... Olha esse texto. Ele não se envergonha de chamar eu e você do quê? Irmãos, ele é rei, amém? Você concorda que ele não está na mesma categoria que a gente? Ou você acha que está? Embora ele não esteja, ele não chama você de nada a não ser meus irmãos. Forte isso, né? Mas nós temos que saber que não é bem assim. Nós somos irmãos, mas ele está numa categoria diferente. E sempre será assim, amém? Porque Lúcifer em algum segundo achou que não. Né? E aí, segundo Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo adverte a igreja falando a mesma coisa. Olha, eu temo que assim como a Eva, vocês se apartem da simplicidade
do verdadeiro evangelho e da pureza de Cristo. Então ele vai usar o mesmo termo que assim como a Eva. Tá? Então, lembra que quem provocou a Eva. Da mesma maneira, o espírito anticristo está provocando, através do espírito do engano, ou da religiosidade, esse escândalo, né, que não é outra coisa, como diz Paulo, é outro evangelho. Bom, tudo o que for adicionado ao evangelho, ou removido, não é um evangelho diferente. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1, é outro evangelho. O evangelho é Cristo somente. Ele é justo e ao mesmo tempo justificador. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é o que começa e é o que termina. Aquele que começou a boa obra é fiel para... É Ele que começou e é Ele que vai concluir. Imagina se dependesse de eu e de você para concluir a obra que Ele começou. Como seria? Às vezes a gente acha que a vida cristã é como aqueles puxadinhos que as pessoas fazem, sabe? Tinha uma casa, ele quer aumentar, não tem dinheiro, ele vai fazendo uns puxadinhos, fica aquela coisa mais linda. Aí a gente fala assim, não, no final vai dar certo. Não, se for fundamentado no seu acabamento, não dará certo. Não tem como dar certo. Ok? Verso 12. Ele declara, vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porém nele a minha confiança, e outra vez ele afirma, aqui estou eu com os filhos que Deus me... Olha a maneira que ele fala, irmãos. Jesus, tá? Estou aqui com os que o Senhor me deu. E a palavra só declara em Apocalipse que ele vai apresentar diante do Pai e falar pelo nome. Daqui, Senhor. Deixa eu mostrar para o Senhor aqui. Esse é o Betinho, mais carinhosamente falando. É esse aqui, Pai, que eu... Valeu a pena. Aquela música que nós cantamos, né? Valeu a pena. Tá? E aí, se o Beto falar como ele falou assim, é eu. Opa, não sei se é o lugar certo. Porque é ele. É ele. Não existe eu na equação para nos gloriarmos. É apenas ele. Amém? Lembre que nas parábolas do reino, nós vamos estudar as parábolas do reino ano que vem. Numa das parábolas do reino, é maravilhoso, o Senhor mandou chamar todos os convidados para o casamento. Dá a impressão que é os anjos que estão falando. E ele fala assim, Senhor, eu convidei, mas os convidados não quiseram vir. E provavelmente ele está falando dos judeus. Aqueles, né, que fecharam seu coração tal, para a vinda do Senhor, e aqueles que o crucificaram. Aí o Senhor fala assim, então é o seguinte, vai em toda viela, beco, vai nas favelas, vai na Coab, e chama todo mundo que quiser vir. Somos nós, tá, irmão? Aqueles que não eram, aqueles que não são, os pobres, né? Os miseráveis, os pobres de espírito, ou como aquela mulher, os cachorrinhos que lambem o que cai da mesa. E chegaram no céu. A gente não gosta de falar muito no nome do céu, né? Mas o Senhor chegar diante de Deus, e o Senhor falou, glória a Deus! Imagina Deus falando glória a Deus. Você tenta imaginar assim, felicidade. A Bíblia diz que é a alegria no céu quando o justo se arrepende. De repente ele viu um. Está de longe. Como que você veio parar aqui? Qual é o problema, senhor? Fui convidado também. E ele só tem um detalhe. Você não está com a roupa certa. Longe de mim. Porque ele não estava com a roupa de linho preparada pelo Senhor para dar àqueles que vão entrar no banquete. Amém? Então, se a roupa é sua, meu irmão, não vai entrar. Você só entra com a roupa costurada por ele, sob medida.
E essa roupa tem que ter mancha de sangue. Não o seu, o dele. Verso 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue. Então, o que teve que acontecer? Ele também. Consegue entender agora por que ele veio um pouco menor que os anjos? Porque os anjos têm carne e sangue? A gente não sabe. Mas provavelmente não. Eles têm um corpo espiritual. Ele também participou dessa mesma condição humana. Para que, pela morte, presta atenção, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem? O diabo. Percebeu? Então, Jesus se tornou para nós salvador da morte. Se o pecado entrou e através do pecado entrou a morte, o que Jesus fez? Aniquilou o pecado, Isaías 53, e fazendo isso, aniquilou a morte que estava sob o domínio de quem? Do Satanás. E ele venceu, triunfou sobre Satanás e sobre a morte. Então Jesus se tornou para os seus irmãos o seu Salvador. Amém? E livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte, pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. O que em Gálatas capítulo 3 ele fala que todos os filhos de Abraão são os filhos da fé, e não a semelhança da carne. Por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Ficou claro? Jesus é o Salvador dos seus irmãos. Por quê? Porque ele morreu à semelhança dos nossos pecados, porque ele se fez semelhante a nós. Filipenses capítulo 2, ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo se humilhou até aos homens, a ponto de se entregar na mão de Pilatos. Não, ninguém tira a minha vida, ninguém tem poder para colocar a mão na minha vida, eu a dou. Espontaneamente a dou. Porque se eu quiser usar a minha condição como Deus, eu não preciso nem estralar os dedos. E centenas de milhares de bilhões de anjos viriam a meu socorro, e vocês estariam fuzilados. Mas para que pudesse salvar os seus irmãos, que estavam escravizados pela morte, ele sofreu como homem, para que como homem experimentasse a morte, e como Deus o trouxe à vida pelo poder da ressurreição pelo Espírito, se tornou assim Senhor até da morte. E todos aqueles que nele creem, então, não provarão a morte. Então, quando você não precisa ter medo da morte, amém? Se você tem medo da morte, porque você não está aperfeiçoado no amor de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo, inclusive o medo da morte, que muitos de nós ainda temos, mas não devemos ter. Porque aqueles que creem em mim, ainda que morram, ele deixou bem claro, ainda que, percebe? Ainda que morram, ou seja, ainda que o teu corpo não aguente mais essa vida, quando você abrir os olhos, você estará diante de mim, aguardando apenas o dia onde você receberá o corpo de vida, para experimentar e gozar de todos os benefícios, da eternidade com o Abba, onde Deus será tudo em todos. Até aqui, amém? Glória a Deus. Texto muito bom, né? Muito bom. Vamos lá, Romanos capítulo 3, verso 21 a 26. Romanos 3. Romanos capítulo 3, verso 21. Embora nós já lemos esse texto algumas vezes, só nessa série, agora eu quero enfatizar de maneira muito clara essa questão então de Jesus ser o salvador da ira, ok? Por quê? Porque nós estamos tentando responder aquela pergunta, como nos relacionamos com Deus justo, se Ele é justo, se Ele não pode deixar de ser justo? Então Jesus
ele é a resposta, né? Cristo, para nós, ele se tornou o alvo da ira de Deus, no nosso lugar, e agora estamos aprendendo que ele é o salvador da ira de Deus, porque nós vamos ver ao final que Deus ainda está irado contra a humanidade, e não por causa da humanidade, mas por causa do pecado que ainda existe na humanidade. Verso 21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de quem? Então vamos lá, Deus vai fazer justiça, sim ou não? Cumprir juízo e com ira virá. Amém? Mas o mesmo Deus providenciou justiça. Ou seja, ele virá com justiça, mas ele providenciou justiça. Ele providenciou uma maneira de nós não recebemos a ira dele. Nós sermos justificados para não sermos sentenciados ao juízo. Verso 22. Isto é, o quê? A justiça de Deus. Por intermédio do quê? Das obras, por intermédio de algo que você pratique, por intermédio de algo que você faça, não, por intermédio da fé em quem? No Cristo. Qual é a justiça que Deus providenciou para que eu e você não experimentasse o juízo nem a ira dele na sua vinda? Ele mesmo. Então Jesus, quando ele é justo justificador, ele é alvo da ira, mas ele também é o salvador da ira, ao mesmo tempo. Para todas as pessoas que creem. Ficou claro aqui? O evangelho da hipergraça diz para todas as pessoas que creem pela fé. Amém? Porquanto não há distinção. E aqui a distinção não está falando, lembre ainda daquela relação entre judeus e gregos. Porque todos pecaram. Lembra disso? E destruídos estão na glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que é por sua graça? O que é a graça de Deus? É algo que Deus está lhe dando sem você merecer. Isto é graça. Deus proporcionou para mim e para você um escape da ira de Deus pela sua própria graça. Mediante o quê? A redenção que há em... Agora, lembre o que é redenção? Redenção é adquirir uma propriedade através de pagamento. Redenção é adquirir uma propriedade através de pagamento ou quitação de dívida. Nós tínhamos uma dívida para com Deus impagável. Impagável. E Cristo pagou a conta que nós não podíamos pagar. Amém? Porque Jesus morreu de maneira perfeita. Ele experimentou o pecado, mas sem pecado. E por isso que era impossível que a morte o retivesse. Deus o ofereceu como... Quem ofereceu? Lembra no tabernáculo de Moisés? O sacerdote teria que oferecer um sacrifício perfeito. Lembra disso? E o sacerdote deveria verificar se aquele animal estava condizente com a lei. Ou seja, perfeito. E examinando, eles ofereceriam a Deus de maneira temporária. Lembra que nós estudamos que pela longanimidade Deus suportou os pecados até que pudesse ver aquele que salvaria nós os nossos pecados. No caso, nós estamos falando do verdadeiro tabernáculo que está no céu, que nós vamos estudar, se você quiser ler Hebreus 8, 9 e 10, vai falar do verdadeiro tabernáculo que Deus purificou e não o homem. Ou a semelhança de Apocalipse, quando vai falar do capítulo 4, capítulo 5, também fala um pouco dessa realidade do tabernáculo celestial. Quem ofereceu o sacrifício perfeito para propiciar os nossos pecados? Deus. E quem Deus deu como oferta para Ele mesmo perfeita? Como 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, o Deus estava reconhecendo consigo mesmo o mundo,
Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé. Pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, como eu acabei de mencionar. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser o quê? Justo e justificador daquele que deposita sua fé em Jesus. Deus providenciou um escape, uma salvação da sua ira e também da morte com a qual nós estávamos escravizados por causa dos nossos pecados. E o nome dele é Jesus Cristo. Creio que está ficando bem claro, né, irmãos? Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos capítulo 5. Nós estaremos lendo do 6 ao 11. Romanos capítulo 5, verso 6. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. O Senhor não morreu porque você era bom, mas porque você era fraco, incapaz de salvar-se a si mesmo. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora possa ter uma pessoa que se dedique a isso. Por exemplo, uma mãe às vezes consegue fazer isso aí. Por exemplo, existem vários casos onde a pessoa, para salvar a outra, tem que fazer uma doação de um órgão, por exemplo, um fígado, um rim, assim por diante. E o risco da pessoa morrer também é grande, né? E a pessoa, não, vale a pena. Eu estou disposto a me sacrificar por causa do meu filho. Às vezes o irmão também faz isso. O Senhor diz, mas pode ser que aconteça. Talvez alguém tenha coragem, diz na minha versão, de expor a sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando éramos pecadores, inimigos dele. Então ele não morreu por ninguém bom. Ele não morreu por alguém da sua família que era bonzinho. Ele morreu por os pecadores que o desprezavam. A Escritura diz, profetizando já os profetas sobre os gentios que viriam se salvar por intermédio de Cristo, falando para ele através de Oséias, um dia eu serei achado por aqueles que não me buscam. Romanos capítulo 10 vai falar isso. Eu fui achado por aqueles que não estavam nem aí para mim. Ou como Efésios ele diz, nós éramos escravos, estávamos dominados pelo espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito que opera nos filhos da desobediência. E nós andávamos segundo o curso desse mundo, debaixo da potestade do ar. Nós éramos inimigos da cruz, como diz Efésios capítulo 2, 3, inimigos da cruz, inimigos da aliança, incapacitados de salvação. Okay? Verso 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais por intermédio dele, seremos salvos do quê? Da ira de Deus. Ficou claro agora? Ele foi alvo da ira para que você não fosse. Ele experimentou a morte para que eu e você não experimente. Ficou claro isso? No outro texto, Hebreus diz que ele nos salvou da morte. E agora, Romanos, capítulo 5, verso 10, ele diz que ele nos salva da ira de Deus. Verso 10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Irmãos, a obra de Cristo foi completa na cruz, mas o que nós devemos experimentar é o poder da ressurreição. Porque se ele vive, nós vivemos a semelhança da sua vida. Meu Deus, é muita coisa que Jesus fez por nós, não é verdade? Nós saímos da condição de inimigos para, verso 10, amigos de Deus. Amém? Mas, irmão, o que tudo isso está falando tem a ver com Malaquias capítulo 2, verso 17? Calma. A resposta que Deus dá para nós, quando nós vamos demonstrar que nós temos dificuldade e problemas com o Deus justo, fundamentado em injustiças que nós experimentamos,
A resposta dele para você é: Cristo é suficiente. Mas se não for suficiente para você, ele vai dizer uma coisa para o cristão: se Cristo não é suficiente para você nessa vida, só resta para você muita horrível expectação de juízo. Amém? Romanos 3,16. Agora vamos tentar concluir mostrando que ele é o aplicador da ira de Deus. E agora começa a responder um pouco a resposta que nós vamos ter em Malaquias a partir do capítulo 3. Irmãos, não queira ter essa resposta no seu pé de ouvido, tá? Prefira ficar com a resposta primeira e a segunda. Eu sou o alvo da ira de Deus em seu favor. Eu sou o salvador da ira de Deus. E você pode experimentar e gozar da vida comigo, da minha vida. Não da sua vida melhorada, da minha vida. O diabo veio para roubar, matar ele. Mas eu, Cristo falando, vim para vos dar que vida? Qual vida abundante? Ele quer que a sua vida seja abundante? Qual a vida abundante que ele quer para mim e para você? A vida dele, chamada vida Zoe, que ele nos deu. Nós devemos experimentar dessa vida já hoje, como nós vemos a descrição de Efésios, capítulo 1, que nós somos abençoados com todas as bênçãos, aonde? Em Cristo, na vida dele. E são bênçãos espirituais. Conseguiram achar? Então vamos dizer que Jesus é o aplicador da ira de Deus. Quão terrível será esse dia. Espero que você não experimente. E um dos flagelos que nós vamos estudar ano que vem em escatologia, diz que o Senhor terá selado os seus para que não experimentem esse tipo de ira. Nós estamos bem claro que seremos salvos da ira de Deus. E o próprio Cristo estará aplicando essa ira. Será tão terrível que os homens procurarão a morte vai fugir deles. Tenta imaginar isso. Eu quero morrer, a morte não me quer. Tem um filme terrível que mostra isso. Não assista, porque ele é terrível. Eu assisti e me arrependi. Tão terrível que é o filme. Demoníaco extremo. Mas mostra um pouco dessa verdade. É um cowboy que morreu. E teve uma maldição lá sobre ele lá. E ele está morto. E ele quer morrer. E não consegue. Viu esse filme não? Não assista, é muito ruim. Também que eu nem lembro o nome, que daí você não vai atrás. Mano, mas é terrível imaginar alguém que quer morrer e não consegue. Tamanho será a dor e o sofrimento daqueles que estão debaixo da ira daquele que Deus escolheu para trazer juízo e julgamento. 3,16 diz o seguinte: todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Por intermédio de quem que ele vai julgar? Por intermédio de Jesus Cristo. E quais são as declarações do juiz no dia? O que ele vai ler? O que ele vai ler, irmãos? Segundo as declarações do Evangelho. Percebeu? 3,16. Romanos 3,16. De acordo com as declarações do Evangelho. O mesmo Evangelho que está tentando promover para mim e para você salvação em Cristo. O mesmo Evangelho vai promover juízo, ira naquele dia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Aleluia. Vocês estão vivos aí? Glória a Deus.
Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça. Meu Deus, olha o termo, o rigor. Já viu aquela expressão assim? Acabou a paciência? Já aconteceu quando você apanhou do pai e da mãe? Quando acabou a paciência? O Senhor mesmo fala na sua palavra que existe um cálice da paciência de Deus. Esse cálice está se enchendo. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitar dentre os mortos. Quem foi ressuscitado dentre os mortos? Então, quem que Deus escolheu para aplicar o seu juízo, julgamento, o rigor da sua justiça? Cristo. Isso mesmo. Então, mais ou menos estão entendendo a resposta que Deus vai dar para o questionamento daquele povo de Malaquias. Irmãos, é a mesma resposta que virá sobre a humanidade nos últimos dias, amém? A mesma. A mesma. Nós estaremos pregando o Evangelho, as pessoas estarão nos perseguindo pelo Evangelho e estaremos pregando. A mesma. E aqueles que estavam meia boca com Deus, naqueles dias, por não experimentar o verdadeiro Evangelho, por não querer o verdadeiro Evangelho, vão querer a mentira. Então, naqueles dias, experimentam o rigor da sua justiça. Amém? E exatamente isto que Deus vai responder depois de Malaquias capítulo 3. Okay? Vocês acham que eu sou injusto? É isso que vocês acham? Depois de todo o Evangelho explicado para vocês? Pois eu tenho que desenhar no quadro o que eu estou falando. Então deixa eu dar minha resposta para vocês. Sobre o que é a justiça. Apocalipse capítulo 19, verso 11. Apocalipse capítulo 19, verso 11. Então esse é um texto maravilhoso e ao mesmo tempo perturbador, porque isto não é uma história em quadrinhos, nenhum filme da Marvel, é uma realidade que já aconteceu aos olhos de Deus, que está para acontecer nos nossos próximos dias. E eu tenho dito para vocês da importância, irmãos, nós entendemos esse assunto, que a igreja precisa crer no Evangelho de maneira bíblica, para que nos últimos dias o amor que está esfriando e o clamor da injustiça não suba ao seu coração a ponto de perder Deus. Ok? Nós vamos perceber juntos, ao terminar Malaquias, que aquela geração foi terrivelmente enganada por esse espírito do engano, o espírito do anticristo, que tenta diminuir o poder do Evangelho, diminuir a fragrância do Evangelho. E eles foram, irmãos, praticamente incapazes de se arrepender e produzir uma geração tão ruim para Deus, a ponto de João Batista chegar e falar: raça de víboras, quem vos fascinou a fugir da ira? Consegue entendermos a pregação agora de João Batista ou não? Para quem João Batista está pregando? Para essa geração, fruto dessa geração. Se você nunca entendeu isso, agora você está entendendo. Por que João Batista pregou tão bravo? Porque esses caras estão ouvindo as declarações do Evangelho em Malaquias capítulo 3, a semelhança do que você está ouvindo hoje, e não creram no Evangelho. João Batista teve que chegar: eu vou preparar só o caminho, porque quando ele vier, é a mesma coisa que estamos fazendo hoje, irmãos. Nós apenas pregando o Evangelho, estamos preparando o caminho para o retorno dele, porque quando ele vier, vai acontecer o que vai acontecer em Apocalipse 19, 11. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Lembra de todas as canções que nós cantamos sobre isso. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo. Quem consegue olhar para o sol? Quanto tempo você consegue? Tenta olhar para os olhos dele. Nós cantamos, né, irmãos? Profeticamente, mas a imagem mais fraquinha que eu tenho sobre isso é aquele carinha lá da X-Men.
tira o óculos. O que acontece? Lembra? Como que é o nome dele? Hã? Ciclope? Como que é o nome daquele rapaz? Não precisa procurar não. Lembra do X-Men? Tira o óculos dele, destrói tudo. Irmãos, a imagem mais simples que eu tenho dos olhos de Jesus. Porque eu disse que o sol não é nada comparado a ele. Tenta imaginar então o que é, irmãos. O sol está a não sei quantos bilhões de anos-luz de nós. E quando está quente, quanto tempo você consegue ficar no sol como hoje, por exemplo? Meu Deus, estava debaixo, né, amor? Da nossa área, hoje eu não aguentava ficar lá, rapaz. E eu tenho bilhões de distância, tenho um telhado que me protege. Só que quando ele vier, e é isso que ele está avisando através do Evangelho, seus olhos são chamas vivas de fogo. Tenta imaginar nisso que eu estou falando. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Ele está vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saída da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Lembra? Ele vai julgar segundo as declarações do Evangelho, a mesma palavra. Ele mesmo, ó, isso aqui é muito claro, presta atenção. Pode passar desapercebido, né? E é ele mesmo. Quem? Aqueles que os transpassaram, aquele que morreu, aquele que veio como cordeiro, aquele que Deus escolheu para julgar as injustiças dos homens. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus. Uau! Tenta imaginar isso. Eu nem quero imaginar. Meu Deus. Em seu manto, sobre a coxa, está escrito o seu nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes as carnes dos reis. Tenta imaginar, como é que vai estar o chão forrado. A carne dos reis, dos comandantes, dos poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco. Eles acham que vão vencer, tá? No entanto, a besta foi presa com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, que enganou muitas pessoas por causa disso. Por intermédio dos quais ele havia enganado todos que receberam a marca da besta, como acabei de falar, e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Tenta imaginar quantos urubu vai aparecer naqueles dias. Quem que está aqui fazendo isso? Não somos nós não, tá? É Ele. Ele. Amém, irmãos? Ele estará aqui. Tem evangelho sem Jesus, irmãos? Ele é o alvo da ira de Deus. Ele é o salvador da ira de Deus. E ele é o aplicador da ira de Deus. Tem como falar que Deus é injusto agora? O que você acha? Não? Então tá, daqui um mês você perde o emprego. Você é o proibido de ir na farmácia. Você é proibido de vir na igreja. Senão você será preso e morto. Só porque você crê no Cristo. Primeira coisa vai vir no teu coração. Isso é injustiça. Não fiz nada de errado. Sou um bom crente. Aí você começa a perceber que o teu filho foi preso. Não, eu tudo bem, mas meu filho. Você não pode nem visitar ele, senão você fica preso também. E o teu netinho, coisa mais linda, que cantava na igreja, foi sentenciado à forca.
Cadê o amor de Deus? Irmãos, são esses os cenários dos últimos dias. E o teu vizinho vai tirar sarro de você. Eu nunca fui na igreja. E eu tenho trabalho, tenho emprego. E eu não vou te dar cesta básica, porque se eu der cesta básica, o governo vem aqui e tira meu emprego. Então te vira, meu irmão. Aonde está a justiça de Deus? Consegue entender o que quer dizer, irmãos? E hoje, muitos dos nossos irmãos, como nós vemos no dia da igreja perseguida, estão passando por isso hoje. Para eles não é futuro, para isso é presente. Está chegando os dias finais dessa liberdade plena que nós temos no Brasil. Eu não estou profetizando desgraça não, irmãos, é a Bíblia. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente o Evangelho sofrerão perseguição. O engraçado é que a gente não está sofrendo. O que está sofrendo é o básico, é o normal do cristão. E eu não sou masoquista não, irmãos, eu gostaria de morrer na liberdade, tá? Né? Se for para pedir, né? Alguém que gosta de sofrer, apanhar, ser torturado. Alguém assistiu aqui aquela série O Justiceiro? Acho que ninguém é que nem o Justiceiro, né? Que gosta de ficar sendo torturado, gosta já de apanhar. Não, irmãos, ninguém que gosta, tá? Mas o Evangelho está prevenindo o teu coração, amém? De que vida cristã não é a ausência dessas coisas. E essas coisas que podem acontecer comigo com você, não significa que Deus não te ama. Não significa que Deus não é justo. Pelo contrário, pelo Evangelho, essas perseguições estão produzindo maior peso de glória. Inclusive, o livro de Hebreus vai dizer que muitos deles, eles desprezaram o livramento concedido. Sabe por quê? Porque eles esperavam uma melhor ressurreição. Meu Deus. Não, mas tem um livramento aqui. Sobe no caminhão que eu vou te tirar daqui. Lembra da historinha do cara que Deus vai me salvar? Está tendo enchente, né? Sobe aí, rapaz, vou te tirar. Não, Deus vai me salvar. Aí quando ele está no topo da casa, a água já subiu, não tem para onde ir. Passa um helicóptero do exército, coloca a escadinha. Pai, sobe aí, você vai morrer. Deus vai me salvar. E aí ele chega no céu, como diz outro. Senhor, confiei em você. Te mandei helicóptero, te mandei lanche. Não, muitos de nós vamos encontrar escape para o sofrimento. Isso é claro. Mas muitos de nós não. Só que em Hebreus 11 vai dizer que muitos tinham escape e abriram mão. Tenta imaginar isso. Como os historiadores falam de Pedro, não mereço ter uma morte melhor do que Jesus, eu quero ter pior. Por isso os historiadores vão dizer que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Amém? Vamos ler então. Aleluia. Vamos ver qual aqui. Amém. Jeremias capítulo 23, verso 5. O livro é um texto bem curtinho, mas é uma esperança para aqueles que acham que os últimos dias é só sofrimento, tá? Isso é sofrimento para aqueles que estão debaixo da ira de Deus, mas como nós somos salvos da ira de Deus, se sofremos perseguição sim, mas não seremos alvos da ira de Deus, amém? Amém? Isso é motivo de alegria, irmãos, então fala um amém mais forte. Jeremias 23, verso 5, é uma promessa maravilhosa para a vida do nosso Senhor. E virá uma época, declara o Senhor, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Aleluia! Haverá um tempo onde Cristo estará literalmente nessa terra e ele será o rei, o governante de todas as nações. Então haverá justiça plena. Então tua expectativa não deve ser no próximo governador, nem no próximo presidente, embora nós queremos sim ter um pouco de paz enquanto o Senhor não volta. Isso não é ruim. O Senhor diz que nós temos que orar pelos nossos líderes e governantes para que nós tenhamos uma vida tranquila, sossegada, honesta. A Bíblia diz que nós temos que orar, não colocar alguém lá. Embora, às vezes, nós podemos ter o privilégio de dar uma mãozinha. Como o Billy Graham, que fez isso durante, se não me engano, 3 governos
dos Estados Unidos, Billy Graham é quem praticamente colocou o cara lá. Segundo ele, pela direção de Deus. Se você ler a biografia dele, você vai ver. Quem quiser, eu tenho em casa. A nossa expectativa está num governo que está para vir. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. E quando Deus nos abençoa com um governo justo, ou mais ou menos justo, que nós achamos que o nosso governo hoje está sendo, se preocupa com os pobres, se preocupa, né, com essa ideia. É uma bênção de Deus, não é porque você merece não, tá? Ok? Não é porque a gente merece. E o Senhor manda nós orarmos por eles, para que nós venhamos. Então assim, se você não está feliz com o teu governante, a única coisa que Deus manda você fazer é orar por ele. Não reclame, não murmure, porque seria uma afronta contra Deus. Amém? Isso se aplica para os professores da escola, se aplica para os pais, aqueles que são filhos, se aplica para o marido, para a esposa que não entende a autoridade do marido. Isso significa o pastor para vocês. Então, irmãos, se você acha que eu não sou justo, aguarde aquele que está vindo, porque ele é. A nossa expectativa é que ele virá com justiça. Amém? Nós temos uma esperança viva, nós pensamos, sim, haverá um dia onde haverá justiça na terra. E só acontecerá quando o nosso rei voltar. O último texto que vamos ler hoje, Isaías capítulo 11. Esse é um texto que eu mais gosto, disparado, sobre a volta do Senhor. Esse texto é lindo demais. Tem uma esperança maravilhosa para nós. Então vamos terminar com um texto maravilhoso que traz esperança viva aos nossos corações. Isaías capítulo 11, verso 1. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebeto brotará. O Espírito do Senhor Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, entendimento. O Espírito dá conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé, o Senhor, será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. Glória a Deus. Tampouco decidirá com base no que ouviu dizer, antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Não vai ter espaço para ímpios no governo de Jesus, amém? Não haverá espaço para a maldade quando ele estiver aqui. Beleza? Sabe quando hoje em dia a gente se sente muito mal quando os vizinhos ultrapassam o limite deles e acabam entrando na tua liberdade? Que acontece bastante, que eu fico bastante irritado. Quando ele estiver aqui, minha mãe usava uma expressão que deixava a gente com medo. Estava fazendo um bagunço, um fervo. Minha mãe só falava assim: teu pai tá chegando. E quando ele chegar, eu vou falar tudo para ele. Fervo. Quando a gente escutar o barulho do portão: mãe, por favor, não fala para ele. Consegue entender, irmãos? Amém? A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. Tente imaginar, irmãos, o que será o reino de Jesus na terra. Será literalmente glorioso. De maneira prática, até a agricultura, até os animais provarão da justiça. O lobo conviverá com o cordeiro, o leopardo repousará junto com o cabrito, bezerro e o leão e o novilho e o gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. Tente imaginar um zoológico tendo cuidado por uma criança. Pode abrir tudo aí. A Aninha toma conta, o Caleb toma conta. Coitados dos bichos, né? A vaca e o urso pastarão juntos. Tenta imaginar essa cena hoje. O que acontece com a vaca? Né? Seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha com o boi.
Ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra, irmãos, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isto será o reino do nosso Senhor. Tem algum espaço da terra que ele não terá domínio e governo? Não! Toda a terra estará debaixo do governo e domínio do nosso Senhor, literalmente. Já viu aquela expressão brincadeira? Eu vou falar para meu pai. Ou quando se provocar uma briga, você fala, vou falar para meu irmão mais velho. Lembra disso? Não vai precisar, irmãos. Tá? Não vai precisar. Porque não haverá espaço para a impiedade quando ele estiver aqui. Apenas justiça, lealdade, e a fonte que o inspira é o amor ao Pai. Amém? Espero que os irmãos tenham compreendido um pouco melhor sobre isso. E hoje concluímos essa etapa. Semana que vem vamos para Malaquias capítulo 3. Então se você puder, leia Malaquias capítulo 3, do 1 ao verso 8, se eu não me engano. E eu vou passar agora alguns textos para você anotar, se você puder. Anote. Ou melhor, em vez de anotar, eu mando, para vocês. Também eu disponibilizo lá no grupo da igreja. E aí vocês, como eu já concluí, essa fase, está tudo ali já escrito. São os textos que eu preciso que vocês se preparem. São todos os textos que vai falar da mesma coisa, vamos falar em Malaquias 3. Como eu não tenho condição de ler todos os textos semana que vem, eu vou ler só Malaquias 3. Mas você já tenha preparado seu coração com todos os textos que eu vou falar aqui. Todos os textos falam desse dia, do dia do juízo de Deus. Então a resposta de Deus para aquele povo é o seguinte: vocês querem justiça? Vocês querem mesmo ver a minha justiça? E a resposta dele: vocês não estão preparados. Porque se eu vier hoje, vocês serão destruídos junto com os ímpios. Porque vocês estão crendo no mérito de vocês. Tá bom? Então, como eu disse, se você quer que Deus faça justiça na vida do outro, cuidado. Senhor, vem com justiça na vida dele. Cuidado. É a mesma resposta que ele vai dar para você em Malaquias capítulo 3. Eu vou vir sim, mas se eu vier hoje, lembra de 2 Pedro capítulo 3? Por que o senhor não veio ainda? Parece que ele está atrasado. Diz, não. Sabe por que ele não veio? Porque ele não quer que ninguém pereça. Se o senhor tivesse vindo ano que vem, vamos tentar imaginar assim, 5 anos atrás. Se eu tivesse vindo 5 anos atrás, será que você estava dentro? Olhe para o entendimento que você tem sobre o Evangelho. Será que você confiava somente nele ou tinha alguma coisa que você confiava também para ser salvo? Então não foi bom que ele esperou mais 5 anos. Entendeu? Agora foi o seguinte: a esperança de um reino que está por vir e a justiça verdadeira deve provocar em mim e você urgência de pregar o Evangelho. Porque tem pessoas que não estão prontas para a vinda dele. Então, um evangelho correto e completo nos conduz a pregar o evangelho de maneira mais urgente. Porque tem pessoas da minha e da sua família que não estão preparadas. Consegue entender agora? E pode ser que ele demore para vir mais 100 anos. Embora eu creio que não importa. Mas se você morrer, você pode ir hoje. Entendeu? Para quem morrer, hoje é o dia do juízo. Porque a Bíblia diz que basta cada dia a sua vida e depois da morte vem o juízo. Não tem outra maneira. Essa ideia do purgatório, ensinada pelo catolicismo romano, não apenas não está na Bíblia como uma baita de uma heresia. É uma tentativa de ter uma segunda chance. E o Senhor diz que não haverá segunda chance. Embora tenha a segunda chance, mas é na vida. Amém? Glória a Deus? Amém. Então nós temos que viver apressando e aguardando a vinda do Senhor, em piedade e santidade, crescendo no conhecimento de Deus, como estudamos já em 2 Pedro capítulo 3.